Boa noite, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo das segundas-feiras do Núcleo Assistencial Ramatiz. Eu sou Alessandro Perim e hoje nós vamos falar sobre o poder transformador da prece. Eu tirei alguns tópicos do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Pedi e obtereis, e nós estaremos falando sobre esse assunto hoje. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos agradecer mais uma vez a oportunidade que nós estamos tendo de estarmos aqui nos reunindo, juntamente com os nossos familiares espirituais, nossos mentores que nos acompanham, nossa caminhada, que possamos tirar o máximo de conhecimento desse estudo e que ele sirva de exemplo para a gente colocar em prática no nosso dia a dia. Certo, meus irmãos? Então vamos lá. O que é a prece? O Livro dos Espíritos, na questão 659, diz o seguinte: qual o caráter geral da prece? A prece, ela é um ato de adoração a Deus. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer três coisas: louvar, pedir e agradecer. Francisco Cândido Xavier, no livro Pensamento e Vida, ele cita algumas frases, e uma delas é a seguinte: a prece ela é a concentração natural antes de qualquer edificação do caminho humano. É o divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior, para refletir-lhe a grandeza. A prece, meus irmãos, ela reflete o conjunto das nossas atitudes ante a vida. Então, é importante que nós entendamos essa frase que eu vou falar agora. O pensamento, ele gera sentimentos, que geram ações, que essas ações se concretizam. Então, qual que é a importância da gente vigiar os nossos pensamentos? A gente ter muito cuidado, muita cautela com os nossos pensamentos. Porque aquilo que a gente pensa, cedo ou tarde vai acabar acontecendo na nossa vida. Nós temos mais do mesmo. Então, assim, se nós pensamos coisas boas, nós temos atitudes boas com os nossos semelhantes, com a gente mesmo, com os nossos familiares, com certeza a gente vai estar num fluxo de energia positiva. Agora, se nós temos pensamentos ruins, eles vão gerar atitudes ruins em relação às pessoas que nos rodeiam, inclusive a gente mesmo. Então isso vai gerar prejuízos para o seu corpo, prejuízos para esse espírito aqui, prejuízos para as outras pessoas que estão próximas a ele. E isso gera um atraso na sua vida, na sua encarnação. Qual o efeito da oração? Professando uma oração ou simplesmente conversando com Deus, a força de uma prece faz parte do ser humano e tem o poder de acalentar, apaziguar, encorajar, se autoconhecer, despertar a esperança e tornar a vida mais leve e o fardo do viver menos pesado. Quais são as qualidades da prece? Da prece sincera, nos ligamos aos espíritos superiores, que, sondando a nossa vontade e boa intenção, nos vêm em socorro, dando-nos a força moral necessária para superar os problemas ou retomar o caminho reto, se dele, porventura, nos desviamos. Através da prece, podemos nos prevenir para não cair no caminho do mal. Quais os benefícios da prece? O hábito de orar é de valor inestimável e deve ser exercido diariamente, pois tem o poder de criar um campo de forças positivas ao redor de quem ora. Outro grande benefício proporcionado pela prece é atrair o auxílio dos espíritos benfeitores, que pelos canais da intuição ou da inspiração vêm sustentar o indivíduo, ou seja, vêm nos apoiar em nossa caminhada, vêm nos dar apoio, vêm nos dar amparo, vêm ajudar com que possamos seguir a nossa missão aqui da melhor maneira possível. Recepções de bênçãos conforme a capacidade de cada qual, acedendo
ao pedido que se lhe faz, Deus muitas vezes objetiva recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. Daí decorre a prece do homem de bem, que tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre mais eficácia, porquanto o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que somente nascem do sentimento da verdadeira piedade. O que quer dizer nesse trecho? Que aquele irmão que está mais conectado com Deus, que tem atitudes boas, mais caridoso, pratica gratidão na vida, tem amor ao próximo, sempre procura ajudar o próximo, sempre está rezando, e a conexão dele com o fluxo universal é muito maior. Então, aquela porta que conecta o ser encarnado com o lado espiritual, ela vai estar mais aberta para essa pessoa. Já aquele irmão que reclama muito da vida, que se vitimiza, que de repente tem problemas com o alcoolismo, né, que não pratica tanto o evangelho, que não ajuda as pessoas, que reclama, que inclusive pratica um mal para as outras pessoas, as chances dele ter o seu pedido atendido por Deus é menor. Por quê? Porque ele não merece ter atendido? Não, ele merece, ele é filho de Deus. Ele merece tudo. O problema é que a conexão dele com o fluxo universal não está boa. Então isso impede a realização desses sonhos. Do coração do egoísta, do daquele que apenas de lábios ora, unicamente saem palavras, nunca os ímpetos de caridade que dão à prece todo o seu poder. Repelida só é a prece do orgulhoso, que deposita fé no seu poder e nos seus merecimentos, e acredita ser-lhe possível sobrepor a vontade do Eterno. Então a gente precisa ter muita humildade, muito respeito quando a gente vai fazer a nossa prece, né? A gente nunca deve pensar que nós somos superiores a alguém e que a nossa prece merece ser atendida e a outra não merece ser atendida. Tão claramente isso se compreende que, por um movimento instintivo, quem se quer recomendar as preces de outrem, falo de preferência as daqueles cujo proceder sente-se há de ser mais agradável a Deus, pois que são mais prontamente ouvidos. Aqui nós temos alguns tipos de preces, né? Pelos vivos, né? Os que estão encarnados aqui, pelos nossos irmãos que já estão no plano espiritual, aos bons espíritos e a Deus diretamente. Onde orar? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, ora a teu Pai, que está em secreto. O Deus distante criado pelos homens. Deus está dentro de nós. Nós somos Deus. Então a gente traz umas crenças limitantes que nós trouxemos dos nossos passados, dos antepassados, que por sua vez também trouxeram deles, que Deus está fora, que você tem que procurar Deus. Não precisa fazer isso. Deus está dentro da gente. Nós somos Deus. Basta a gente procurá-lo dentro de nós. Não precisa procurar fora. Essa que é a grande diferença. Quando as pessoas passam a entender que Deus está dentro delas, a sua conexão aumenta. O seu merecimento aumenta. A sua visão em relação à sua caminhada aumenta, porque você entende que você é capaz de conquistar tudo aquilo que você quer. Porque você é Deus. Você tem a força. Certo? Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam suas recompensas. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Ele quer dizer o seguinte, que aqui você não precisa estar rezando em voz alta, gritando, ou na rua para as pessoas verem. Não, meus irmãos, você pode fazer, e deve, fazer oração dentro da sua casa, em silêncio, ou mesmo em voz não muito alta, né? Porque não é necessário você estar falando alto para Deus ouvir as suas preces, não. Mahatma Gandhi, inclusive, fala que a prece silenciosa é a conexão direta com Cristo, com Deus. Então, assim,
e Deus nos ouve pelo coração, não pela nossa fala, vai ouvir pelo nosso pensamento. Então, não há necessidade de você estar falando alto, esbravejando, gritando nas suas preces para que Deus te ouça. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que peçais. Seja simples nas suas preces, nos seus pedidos. Não precisa complicar os seus pedidos. Deus entende com clareza aquilo que você está necessitando. Então não precisa fazer rodeios, palavras bonitas, frases longas para você fazer a sua prece e aquilo que você tem a pedir para Deus. Não, nada disso é necessário. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que estás nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se em duas partes se dividem os males da vida, uma constituída dos que o homem não pode evitar e a outra das tribulações de que ele se constitui a causa primária, pela sua falta de cuidado ou por seus excessos, ver-se-á que a segunda, em quantidade, excede de muito a primeira. Ou seja, quando ele não se cuida, quando ele não tem pensamentos positivos, tudo isso vai prejudicar ele, como ele disse aqui, pela sua falta de cuidado ou pelos seus excessos. Faz-se, portanto, evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, as quais se pouparia se sempre obrasse com sabedoria e prudência. Não menos certo é que todas essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus e que, se as observássemos pontualmente, seríamos inteiramente ditosos. É isso que o homem pode estar sempre certo de receber, se o pedir com fervor, sendo, pois, a isso que se podem, sobretudo, aplicar essas palavras: pedi e obtereis. Renunciar alguém à prece é negar a bondade de Deus, é recusar-se para si a sua assistência e para com os outros abrir mão do bem que lhes pode fazer. Aqui é interessante que a gente nunca deve negar uma prece para alguém. Por mais que seja uma pessoa que você teve um desconforto durante um dia, um desentendimento, sempre faça uma prece que possível. Nunca falte, nunca deixe o irmão mais necessitado, um familiar com o qual você não tem uma boa relação, faça uma prece para essa pessoa. Faça você a sua parte. Nós sabemos que as pessoas que não perdoam as outras, esse mal, elas vão carregar no seu corpo, no seu espírito, e inclusive, em muitos casos, as pessoas adoecem por conta dessa falta de perdão, porque fica ali diariamente remoendo situações, mantendo aquele passado que lhe incomoda vivo no presente da sua vida. Então isso é muito perigoso e é muito sério isso. Com iniciativa e ação. Pedir e não perseverar é esperar por milagre, ou seja, faça a sua parte, reze todos os dias, de manhã, à noite, se tiver intervalo do almoço, reze, faça a sua parte. Faça a sua oração diariamente. Não adianta você pedir uma vez e achar que aquilo vai ser realizado. A prece não muda a natureza nem o curso das provações das pessoas, mas ela pode diminuir as provações. Ela, inclusive, ela vai te fortalecer diante das provações. Então, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Deus está dentro de nós, orar, trabalhar e aguardar em confiança. Rezar, fazer a prece com esperança. A dádiva chegará, mas depende de ti, meu irmão, da maneira de procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança sem a qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. Sem preocupação com o futuro. Essa frase é interessante. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Eu uso
a palavra preocupação. Preocupação porque nós tentamos viver no presente, mantendo vivo o pensamento do passado, né, aquilo que nos atormenta, e a gente pensa no futuro o tempo inteiro. Então vocês imaginam como é que está a nossa mente, como é que está o nosso cérebro diante dessa situação. Então o que nós precisamos? A gente precisa começar a focar no aqui e agora, focar no presente, viver o hoje. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Então quando nós passamos a fazer isso, a gente desacelera a nossa mente, as nossas preocupações diminuem também. E a gente passa a viver com mais tranquilidade aqui na Terra. Sem preocupação com o futuro. A limitação do tempo, ela é a criação dos homens, não é do plano espiritual. A bênção do tempo é o agora, é o aqui e agora, é o hoje. A preocupação com o amanhã compromete o hoje. Se você fica pensando muito no futuro, você não vai viver plenamente o seu presente. Perdoando. Deus não precisa perdoar. A criatura é que se perdoa ao sintetizar-se com as leis divinas. Quem não perdoa, adoece, como citei há pouco atrás ali. Então a importância da repetição. E orando não useis de vãs repetições com os gentios, que presumem que por muito falar serão ouvidos. A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. Então, novamente aqui, falando da importância da repetição, perseverando, da gente nunca desistir, da gente sempre se manter forte, se manter conectado na nossa caminhada, na nossa trajetória. E aí, quando você segue esse padrão diariamente, você começa a mudar o seu campo vibracional, que todos nós sabemos que não somos energia, né? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Então, nós somos energia. O nosso cérebro, ele vai expandir essa energia conforme os nossos pensamentos. Vai expandir e vai trazer para próximo da gente também as energias que nós estamos pensando. Então aqui, quando você repete ideias positivas, repetidas sistemática e fervorosamente, há o que? A mudança no campo mental, que é aquilo que eu tenho dito desde o início, que é a abertura do seu campo, do seu fluxo de conexão com o universo. Fluxo de conexão com o seu eu evoluído. Nós sabemos que o eu evoluído é o eu espiritual e o eu inferior é esse eu material que nós estamos aqui na Terra vivendo. Então, quando você tem a expansão da sua consciência, o que acontece? A abertura do fluxo universal que liga o seu eu superior com o seu eu inferior. Seus pensamentos, eles levam em média 17 segundos para irem para o seu campo mental no mundo espiritual. Lá, eles são realizados, nesses 17 segundos, ou um pouco mais. Porém, para serem concretizados no material, dependem do seu nível de consciência. E aí que é o problema. Então, quanto maior for esse seu nível de consciência, mais rapidamente o seu sonho, o seu pedido, a sua prece, ele vai ser realizado aqui no campo físico. Então é importante destacar a necessidade de você não criar resistência. O que é criar resistência, Alessandro? Criar resistência é reclamar da vida, se vitimizar, ser egoísta, ter maus pensamentos, atitudes reprováveis. Isso tudo cria resistência e fecha o seu fluxo de conexão com o universo, com as energias universais. Ele impede que essas energias críticas entrem no seu corpo. A gente precisa entender que a energia, ela permeia o nosso corpo, ela nos rodeia, ela penetra e preenche. Então, quando nós estamos em conexão com o seu superior, com Deus, com a centelha divina, ou com o todo, quando que nós estamos? Um exemplo, quando a gente está em meditação, quando a gente está em prece, então assim, você se desconecta das coisas do dia a dia. Você está se conectando com Deus, você está diminuindo a movimentação do seu cérebro, você está acalmando seus pensamentos. Então, esse fluxo universal, que é como se fosse um rio que corre, né, ele vai
aproximar de você e o seu corpo vai estar aberto para receber isso, certo? Então, essa é a importância também de você fazer prece, que você vai permitir a abertura, a chegada desse fluxo universal que liga o eu espiritual com o eu material. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. A prece em comum tem ação mais poderosa, quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, ou seja, têm o mesmo objetivo, pensam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos em uníssono. Mas que importa seja grande o número de pessoas reunidas para orar, se cada uma atua isoladamente e por conta própria? 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, ligadas por uma mesma aspiração, vão fazer uma oração, quais verdadeiros irmãos em Deus, e mais força terá a prece que lhe dirijam do que a das outras 100 pessoas. O que ele quer dizer aqui? Que você, tendo um grupo muito grande de pessoas orando no mesmo local ou em locais diferentes, mas cada um com pensamento, né, com objetivo diferente, não vai ser o mesmo alcance do que 2 ou 3 ou 4 pessoas ali fazendo uma oração com o mesmo pensamento. Então as chances dessa prece ser atendida é muito maior quando você tem pensamentos iguais das pessoas fazendo essa oração. Receber o amor divino, fé, fervor e mente limpa, iniciativa e ação, perseverança. Quando você faz isso, o que acontece? A sua mudança de atitude aumenta o seu alinhamento com a grande lei, a lei do amor, a lei de conexão com Cristo. Então você começa a melhorar o seu campo vibracional, o seu campo mental. Você já não permite que pensamentos ruins, pensamentos que possam estragar o seu dia, esses pensamentos cheguem até a sua cabeça, que aquelas atitudes, aquelas palavras doloridas saiam da sua boca. Então você começa a mudar o seu campo de atitude, você já começa a pensar diferente, agir diferente, você passa a silenciar diante de determinadas situações. De repente, ao invés de você responder uma ofensa, você vai ficar em silêncio, você vai olhar aquilo, não vai querer entrar, baixar o nível, se colocar no nível do ofensor. Então, assim, tudo isso vai mudando a sua percepção e você começa a se alinhar cada vez mais com o todo. O pedinte se modifica e desobstrui o canal de comunicação com o Criador, que é aquele fluxo universal de energia, que você tem com o Pai. Capacidade para receber o amor divino. De acordo com a sua capacidade, fazer o bem e ser bom. O amor divino é ilimitado. Somente recebemos conforme a medida da nossa capacidade. Então, isso lembra um pouco a lei da ação e reação, a lei da semeadura, que você vai colher aquilo que você vai plantar. Então, tudo isso, se você faz o bem, você vai receber o bem. Agora, se você pratica o mal, se você é uma pessoa que não tem bons hábitos, então aquilo que vai chegar até você tudo é relacionado conforme você dita o seu dia, como você age durante o seu dia. Nós recebemos mais do mesmo. Então, de acordo com essa capacidade, é dando que se recebe. Aí, como eu citei a lei atrás, a lei da atração e da reação, ação e reação, perdão, dai e ser-vos-á dado, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Conclusão. Aquele que ora com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. Terá mais coragem, mais paciência, resignação, amparo e inspiração dos bons espíritos. Ele vai ser sempre atendido. E a gente precisa entender algo fundamental. Fundamental. Não são as leis de Deus que precisam mudar.
elas não vão mudar. Quem tem que mudar é a gente, nós seres humanos. Mudarmos de que maneira? Mudarmos para melhor. Entendermos que nós somos espíritos vivendo experiências materiais aqui na Terra. Que nós temos a oportunidade de evoluir. E a nossa evolução, ela é muito importante, porque a nossa evolução, ela ajuda, inclusive, na evolução das outras pessoas e na evolução do planeta. Porque o planeta também precisa evoluir. Então, quando todo mundo evolui, a tendência à dor, à miséria, à discórdia, o rancor, tudo isso, a tendência é que ele diminua até o ponto de acabar. Porque as pessoas vão evoluindo. Então, esse tipo de energia densa, de atitudes reprováveis, eles não vão mais fazer parte, né? Não vão mais fazer parte do dia a dia. É isso que eu quero passar para vocês. Então, quem ora é que muda. Então, aqui, ó, a prece, ela gera hábitos, né? Perseverança, ação no bem, sinceridade, mente limpa, o perdão, a esperança, viver no presente, iniciativa e ação, novas atitudes. Ela amplia a capacidade de receber o amor divino, ela traz a evolução, a reforma íntima tão importante para nós, tão fundamental. Então, assim, não há prejuízos em orar, há só benefícios em orar. Porque você orando, você está se conectando com Deus, você está se elevando. Então, eu mesmo, eu oro à noite, de manhã bem cedo, às vezes de madrugada, quando eu acordo, eu fico fazendo preces, orações, e eu adotei esse hábito a qualquer momento, tipo, uma situação difícil, qualquer momento um pouquinho mais difícil, eu fecho os olhos e começo a rezar um Pai Nosso, pedir o amparo do meu mentor, dos nossos anjos da guarda. E eu tenho um vídeo que eu tenho esse vídeo como um lema na minha vida, que é um vídeo do Divaldo Franco. E o Divaldo, nesse vídeo, ele fala o seguinte: nas minhas várias existências, diante das dificuldades, toda vez que elas vinham, eu fechava meus olhos e dizia assim: ó meu Deus, me ajuda, meu Pai, me ajuda, não me deixa aqui. E começava a rezar, fazer uma prece. E naquele momento o Divaldo fala assim que ele sente a presença de Deus. Ele sente os batimentos cardíacos dele diminuírem, a pressão arterial diminui, né? A respiração fica mais calma, aquela dor, aquele peso, aquela mente acelerada, tudo aquilo começa a passar, vai sentindo um alívio, uma tranquilidade. Então, provavelmente, vocês já passaram por a situação de estar muito nervoso ou com algum problema muito sério, e você começa a rezar, parece que aquilo vai vindo uma paz no seu corpo. Esse é o poder transformador da prece. Então, quanto mais fé, mais a gente acreditar que nós podemos, que nós merecemos, porque nós somos filhos de Deus, nós somos Deus, então mais transformadora vai ser a nossa vida e mais a gente vai conseguir fazer diferença nesse planeta que nós estamos aqui. E com certeza, quando nós partirmos daqui, a gente vai levar um conhecimento que vai ser fundamental para as nossas próximas existências. Meus irmãos, era isso que eu queria passar. Vocês me desculpem se algum momento não ficou muito claro alguma informação, mas eu acredito que o objetivo principal foi conseguido passar para vocês. Então era isso que eu tinha para passar. Fique com Deus.